Se você andar com 5 falidos, você vai ser o 6º. Então, se você andar com 5 empresários de sucesso, aí você vai ser o 6º empresário de sucesso. Isso também é muito importante. Eu sempre falo, o ganhar dinheiro, o entregar o trabalho propriamente dito, é consequência daquilo que você deseja fazer, mas por trás da consequência está o propósito de enxergar naquela empresa. Olá, estimados amigos, clientes e também você que ainda não conhece esse podcast. O podcast é o Pod Contabilização, o podcast de quem sonha empreender, de quem já está empreendendo e deseja encontrar um caminho, de quem de verdade tem sucesso ou não tem sucesso, mas entende que é um eterno aprendiz. Exato! Pod Contabilização é um podcast que tem um intuito, o desejo de apresentar a você, os clientes de IAC, os nossos parceiros que estão vivendo essa jornada extraordinária no ordinário da sua vida de ser empresário e sendo referência no que faz. E quando nós falamos de referência, não é diferente para a empresa Tec Martini, na pessoa do Ariel. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa, muito obrigado, Leandro, muito obrigado pela oportunidade. Cara, é um prazer enorme estar aqui fazendo esse podcast com vocês aí. Muito bom, prazer é nosso. Afinal, nós estamos aqui com um cara gabaritado, mas eu vou deixar ele falar. Ariel, fala para nós a sua origem, de onde você veio, né? Qual que foi a sua história com a engenharia elétrica, como que foi para você viver essa jornada, porque não é qualquer um que é engenheiro elétrico, sim, ainda mais o gabarito seu, mas eu quero deixar você partilhar conosco quem é a sua pessoa, a sua empresa, partilha aí com o nosso público, porque eles precisam primeiro te conhecer para perceber o quanto de fato é uma potência de empresário que está aqui na minha frente. É isso aí, vamos lá. Me chamo Ariel, Ariel Elias Martini Bento, tenho 27 anos, sou residente em Araras, nasci em Araras, filho do Marcos Aparecido Bento, meu pai é policial militar aposentado, filho da Inês, bancária aposentada também. Cara, minha jornada foi uma luta, mas foi uma coisa bem estratégica. Desde quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Tudo começou lá atrás, quando comecei a fazer ensino médio. Minha mãe, cara, você tem que fazer alguma coisa, você tem que acordar para a vida, vai fazer um curso técnico. Peguei, fui mesmo sem gostar, sem saber o que eu ia encontrar. Comecei a fazer um curso técnico na Alberto Feres, né? Uma escola aí muito boa aí, conceituada em questão dos ensinos aí. E, cara, foi 2 anos assim, saía do ensino médio, ia pro curso técnico, não sabia o que eu ia encontrar, cara, não sabia o que eu ia encontrar. Porque, assim, o curso técnico, ele te dá um norte, mas ele não vai te ensinar a aplicar o que você precisa, vai ser na prática, cara. E agradeço muito minha mãe também, né, por isso, porque foi ela que me deu incentivo para mim começar na elétrica, né, cara, então... depois que eu saí dos cursos técnicos aí, já entrei no mercado de trabalho, cara, terminei os estudos, ensino médio, curso técnico, fiquei 2 semanas procurando emprego, nessas 2 semanas eu já consegui entrar no meu primeiro emprego, cara, só por ter esse curso técnico. Então, assim, foi muito importante minha mãe ter pegado no meu pé, puxado minha orelha, porque não é fácil ficar escutando a mãe, ficar pegando no pé da gente, mas sei como é. No fim, quando a gente acaba crescendo, nós vemos que realmente tudo aquilo que nossos pais tentam mostrar pra gente realmente é importante. E faz sentido e faz muito sentido, história. Com certeza. Onde nós estamos chegando hoje, tudo é por causa deles, eles terem dado puxão de orelha pegado no meu pé, né? E aí comecei a trabalhar numa empresa, comecei a pegar gosto pela profissão, comecei a trabalhar numa empresa muito conceituada na cidade também. Fiquei 5 anos e meio trabalhando lá, foi muito tempo, mas foi uma escola para mim. Tem o João Frivaldo lá também, queria mandar um abraço para ele. O João Frivaldo, cara, foi meu professor, ele, cara, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre me ajudou também ali. Qualquer dúvida ele me ensinava, então também ele foi muito importante na minha jornada, né? E, cara, e foi indo. E depois de um ano e meio na empresa, eu comecei já a ter a visão de empreendedor. Comecei, nossa, cara, como que pode a dimensão de um serviço desse, eu fazendo tantas coisas, ganhando tão pouco, só que eu não tinha ainda a confiança, assim, para poder abrir um negócio para mim, porque tinha muitas coisas a se aprender, muitas coisas a se aprender ainda. Então eu falei,
vou continuar trabalhando aqui, vou já ir estruturando minha empresa, tanto é que desde lá atrás eu já tenho essa empresa estruturada, já tenho vontade de abrir a Tec Martini, só que como eu não tinha a experiência ainda, continuei ali trabalhando no CLT, continuei aprendendo, mesmo ganhando mal, ainda continuava ali empenhado para poder fazer o serviço, como se a empresa fosse minha. Eu vestia a camisa. Sentimento de dono, como CLT, dono, e é isso que eu falo aqui, viu, Ariel? Que você está falando casa muito. Para você dar um próximo nível de ser empreendedor, cara, quem é você como colaborador, bicho? Quem é você? Você é o cara que anda para trás, que não tá nem aí com o serviço, ou é o cara que realmente tem, como você está partilhando, esse sentimento de dono, entregando o seu melhor, né? Com aquilo que você tem. Eu acho que isso aqui é mágico que você está falando, porque eu vejo muitas pessoas tentando empreender, que é o objetivo desse podcast, mas ele quer pular etapas. E uma etapa primordial é quando você está como um CLT, inclusive acabamos de partilhar agora recente com a Ariadne, é como você está como CLT e enxergar que você precisa ser o melhor ali, entregando o seu melhor com aquilo que tem, para que daí sim você transborde no próximo patamar como empresário. Sim, com certeza. E aquilo é a proatividade, né, cara? Pô, hoje não tem nada para fazer, vou varrer um chão, vou limpar uma mesa, entendeu, cara? Não é só em si, quando você é empresário, não é só em si você saber fazer a elétrica, você já tem que saber a se organizar em quesitos de outras coisas. Gestão de tempo. Gestão de tempo, você saber o que é prioridade, o que não é, o que depende de você, o que não depende, a sua visibilidade, porque assim, mesmo como CLT e como empresário, você tem que ser visto. Então assim, cara, você é empresário, você tem que ser visto. Você vai vender seu produto, seu serviço, você tem que ser visto. E é a mesma coisa no CLT, cara. Você tem que fazer, você tem que ser proativo para você ser visto e poder crescer também. Sua marca pessoal. Exato. E foi assim que eu fui aprendendo. Porque os donos, os gerentes começaram a perceber que eu tinha essa vontade, começaram a me dar oportunidades melhores, oportunidades boas. Tanto é que eu tive uma grande oportunidade de participar da automação da aceleração de moléculas do Covid-19. Olha só, não sabia disso daí, fala um pouquinho mais. A CNPEM, em Campinas, ele é um centro de estudos federal. Então lá, eles fazem diversos estudos quanto a vírus, bactérias, coisas da ciência. E quando surgiu o Covid-19, eu estava nessa empresa. E foi dada a missão para eu poder assumir aí a liderança da parte de automação, onde nós fizemos automação para acelerar as moléculas do Covid-19, para fazer estudos, para poder ter aí as vacinas, poder chegar em uma solução melhor para poder lidar com o Covid também. Então, cara, foi muito prazeroso também fazer parte de um projeto como esse, né? Então, assim, a gente tem que dar valor também pro serviço que a gente faz para os outros. Então, tipo assim, se eu não tivesse sido visto, quando eu estava lá na empresa, não tivesse ficado sentado sem fazer nada, eu não teria essa oportunidade, entendeu? Então, tipo assim, mesmo sendo para outra empresa, é um grande case de sucesso para mim. Sim. Fazer parte de um projeto grande como esse, entendeu? Isso é uma visão de que tem propósito, né, Ariel? Com certeza. Então, eu sempre falo, o ganhar dinheiro, o entregar o trabalho propriamente dito, é consequência daquilo que você deseja fazer, mas por trás da consequência está o propósito, de enxergar naquela empresa, naquele serviço, o resultado que eles estão almejando e fazer com que supere a expectativa daquele parceiro, daquele cliente. E aí, com certeza, o caminho é o sucesso, né, Ariel? E sim, pensando nesse quesito, fala para nós aqui, Ariel, né? Você falou um pouquinho da sua história no começo, né? Então, a elétrica foi uma paixão, uma necessidade, mas aqui, no caso aqui, um adendo, foi um direcionamento materno. Isso, foi um direcionamento da mãe aí, porque a paixão começou logo depois, né, cara? Porque aí você vai aprendendo, você vai vendo como é legal, qual que é a importância também da elétrica, qual que é a importância dela dentro da sociedade, porque hoje quem vive sem energia elétrica? Ninguém. Uhum. Então, cara, é muito prazeroso. Só por esse quesito já é muito prazeroso fazer parte aí do mundo da elétrica, cara. Perfeito. E quando a gente fala Tec Martini, né, ter soluções elétricas e automações, partilha conosco, então, a gente falou da energia elétrica em si, mas aí tem uma coisa que o mercado ele está com uma demanda gigante, eu falo por experiência dos nossos clientes, etc. e tal, da automação. Fala para nós alguns cases de sucesso da Tec Martini dentro da realidade de automação, lógico, junto com a engenharia elétrica. Então, hoje a gente tem alguns trabalhos muito importantes em grandes indústrias aí, como
a Fini, que faz as balinhas de mascar, que fica em Jundiaí, também a Balduco, nós temos bastante trabalhos aí, temos alguns trabalhos também em Tupã, que é uma fábrica de amendoim, onde eles fazem toda a seleção do amendoim, tira a palha, então isso aí a gente fez parte da automação. Na Balduco nós fizemos parte da integração de 6 geradores com a parte de média tensão da fábrica, como um backup aí para se acabasse a energia da concessionária, esses geradores conseguissem tocar a empresa inteira. Então imagina, a Balduco aí, uma das grandes fabricantes alimentícias aí, panetone, chocotone, pão, a batata Pringles também são eles que fabricam, então foi um dos grandes trabalhos que a gente fez. E na Nestlé também temos alguns trabalhos aí, montagem de quadros elétricos, quadros de automação, e hoje estamos participando de um projeto muito grande aí, onde estamos fazendo uma máquina que faz o invase de todos os iogurtes da Batavo e da Nestlé. Então nós estamos montando essa máquina aí, estamos fazendo toda a parte de automação, onde essa máquina vai envasar, vai lacrar todos os produtos, tudo dentro da norma, como que também as regras de dentro da Lactalis também nos exige isso. Então, hoje a Tec Martini, cara, tá chegando num patamar muito, muito legal. Eu ia falar agora, olha o gabarito da Tec Martini. Em quantos anos, Ariel? Cara, estamos indo aí para 2 anos. Então, 2 anos de empresa. Que incrível. Isso é resultado e fruto, obviamente, de um trabalho e desse posicionamento empresarial que você tem. Porque a próxima pergunta vai falar assim, ó. Todo começo de negócio prestando serviço, né, a pessoa, o empresário, ele é o técnico que vai estar ali executando, está ali fazendo orçamento, está ali fazendo... É o eu empresário, né? Dentro desse escopo. Muitas pessoas falam, mas agora o cara tá ganhando dinheiro, tá lá na Nestlé, né? Fala para eles como é desafiador ser esse eu empresário e como que é, mesmo sendo um empresário, conseguir ter essa visão de empresário, como você falou no início, de visibilidade, de posicionamento, de entregar aquilo que é combinado ou superar a expectativa. Partilha conosco como uma dica de fato para quem está assistindo que é um prestador de serviço, seja ele, sei lá, um prestador de serviço na área elétrica ou pintura, em todas as outras áreas de prestador de serviço, sobretudo no que diz respeito à indústria e residenciais também, que a gente vai falar logo mais esse tópico. Como que é para você ser seu empresário, mas tendo posicionamento de fato de empresário, inclusive dentro do BNI? Sim. Assim, ó, dentro da minha jornada, quando eu comecei a trabalhar no CLT, como eu já tinha essa vontade de ser empresário, eu comecei primeiro pela engenharia de produção. Por quê? Eu precisava entender como administrar meu negócio quando eu estivesse pronto. Então, fui pegando experiência dentro do CLT, e em compensação fui aprendendo a como administrar minha empresa, como administrar meu negócio, usando as ferramentas que a gente consegue usar, entendeu? Para poder solucionar melhor as questões para os clientes, também poder estratégia para crescimento da empresa, estratégia para poder atender algum serviço bem específico, entendeu? Só que, cara, uma das principais coisas aí que foi muito importante para mim é observar os outros empresários. Perfeito. Observar os outros empresários. Eu pegar um empresário aí, pô, cara, ó, esse cara aí é fera, eu vou me espelhar nele, vou ver como ele se comporta. E, cara, e seguindo ele, ver como ele se comporta. Porque ser empresário não é você só vender o seu negócio. Você tem que saber se comportar em certos locais. Então, tipo assim, você vai estar numa mesa cheia de diretores e gerentes de uma empresa. Não basta você só saber fazer o serviço. Você tem que saber se comportar, se comunicar, como olhar para aquela pessoa, como que a maioria das pessoas falam aí, né? Você tem que namorar o cara. Você tem que namorar o cara para ele poder dar oportunidade para você fazer um serviço para ele. Perfeito. Entendeu? O que o Ariel está explicando aqui, galera, chama técnica de modelação. Né? Dentro do processo empresarial, né? Fugiu o nome, calma aí. Fugiu. Que faz o... esqueci. Técnica de modelação, onde não só Tony Robbins é o maior coach do mundo, mas também muitos livros de técnica de negociação explica. Que é o quê? Muito mais do que você saber aquilo que você tem como finalidade, é olhar para quem está alguns passos à frente, né, Ariel, e conseguir modelar. Ou seja, entender a forma como ele pensa, como ele age, etc., a fim de que você consiga conectar com aquela frequência, com aquela ambiência e estar no próximo nível. Afinal, quanto que aquele diretor empresarial, da executivo ali, o quanto que ele já tem de experiência
contratando empresas como a nossa. Sim. Então você tem que saber se posicionar nesse contexto. E que nem você falou, né? A ambiência, né, cara? Se você andar com 5 falidos, você vai ser o 6º. Então, se você andar com 5 empresários de sucesso, aí você vai ser o 6º empresário de sucesso. Isso também é muito importante. É uma coisa que doeu pra mim no começo. Eu perceber que, tipo assim, cara, preciso cortar algumas amizades, preciso cortar alguns locais que eu frequento. Então, assim, cara, isso também é muito importante pro cara que quer virar empresário. Porque não adianta nada você querer estar num lugar aqui e depois continuar com as mesmas manias, as mesmas companhias que não te levam para frente. E a gente também faz parte do BNI aí, né? E é um grupo que está sendo muito importante para mim, porque estou aprendendo muito lá dentro, onde empresários se ajudam sem querer nada em troca. E temos aí, né? Tanto é que a nossa parceria aí surgiu dentro do BNI, né? Onde eu já prestei serviço para vocês, é um grande parceiro nosso aí, nos ajuda muito no nosso dia a dia aí. Aliás, viu, Leandro, nós começamos aí a realizar um trabalho aí para a Ariadne, que esteve aqui também no podcast aqui, é uma grande parceira nossa do BNI também, onde ela nos deu a oportunidade de fazer esse trabalho para ela, onde a gente já está fazendo toda a parte do projeto, de uma residência que ela fechou aqui em Araras, lá no alto da represa, uma casa, se eu não me engano, de mais de 300 metros quadrados. Então também é muito prazeroso. Mandar um abraço para a Ariadne também, agradecer a oportunidade que ela nos deu aí, para poder estar mostrando a qualidade dos nossos serviços para ela, para a gente estar fazendo outros serviços futuros para ela aí também. Muito bem, parceria é isso, né? BNI é essa oportunidade de um ajudar o outro mutuamente, né? E com qualidade, né? E com qualidade. Nós estamos ali no meio de empresários ali selecionados, então nós já sabemos que todo serviço, todo produto ali tem qualidade, não tem jeito. Muito bem. Ariel, pensando nisso, qual que seria a grande angústia de quem tem um serviço que tem uma parte técnica, tem um serviço que vai depender de repente de um colaborador ou de outrem, porque a gente sabe quando você vai entrar na indústria, você tem um papel ali, só que daí você vai depender do cara da segurança, como que é gerir esse contexto, para que muita gente não conhece esse universo de industrial. Explica para nós como que funciona isso, como que quanto que isso é um desafio, porque querendo você tem que conectar com o cara da CIPAT, tem que conectar com o cara que de repente está ali na produção e você vai ter que dar um stop ali, que está programado de 1 hora só, porque senão a fábrica para. Como que é vivenciar esse just time dentro da indústria? Primeiro de tudo você tem que entender o seguinte, você está lidando com pessoas, com seres humanos, então você tem que entender que os seus funcionários, eles também têm problemas, eles também têm algum problema em casa, com a família, com o pai, com a mãe, então primeiro de tudo começa aí, você tem que entender que você está trabalhando com pessoas, não são robôs. Então, você tem que saber lidar com elas, você tem que saber falar, você tem que ter a mansidão, porque... Cara, é o seu funcionário, o cara fez alguma coisa de errado ali, você não pode chegar e destruir o cara, xingar o cara, você não pode fazer isso. Você tem que pegar na mão do cara e falar, cara, vamos lá, vamos pegar onde você errou para esse tipo de acontecimento não acontecer mais. Entendeu? Então, primeiro de tudo, você tem que aprender a lidar com pessoas. Você tem que ver que atrás daquele uniforme, daquela ferramenta, tem uma pessoa que também tem problemas, às vezes ela está num dia ruim, então às vezes o trabalho não vai sair como você planejou. Então, primeiro de tudo daí, tá lidar com pessoas. A segunda parte é você entender o processo do começo ao fim. Não basta você só ser um engenheiro elétrico, não basta você só ser um eletricista, você tem que entender os dois como um conjunto. Porque atrás de uma obra você tem auxiliares, você tem eletricista, você tem soldador, você tem pedreiro, você tem construtor, aí entra a parte de projetos, contabilidade, toda a parte de recursos humanos da empresa. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, empresário tá ganhando dinheiro, né? Mas não entende por trás de tudo isso o que rola. O quanto de dinheiro que às vezes o funcionário, a pessoa não tá vendo, o quanto que sai também do nosso caixa
dentro de uma obra grande dessa, entendeu? Isso que tem que ser aplicado para dar o início de todo o processo. Com certeza, com certeza. Certo. E Ariel, e para garantir o padrão de qualidade de todos os serviços, né? Que tipo de processo você usa? Checklist, 5W2H, Canva? Como que você faz reuniões periódicas, seja com a sua equipe, seja com a empresa que você está prestando serviço? Como que funciona esse processo para garantir a qualidade dessa entrega? A qualidade hoje ela se baseia assim, em seguir o projeto. Muitos clientes às vezes nos chamam assim e falam, cara, faz tal coisa, mas não precisa de projeto. Eu já não faço. Porque a qualidade já está aí. Um planejamento, uma coisa já está arriscada já a qualidade, cara, né? já começa aí. Você já tem pré-definido o tipo de material que você vai usar. Você está sempre se atualizando nas normas, porque se tiver alguma solução que você tenha que aplicar, que às vezes você não saiba, ou seja, uma coisa nova para você, você tem que ir lá, ver como que funciona, se especializar naquele assunto, para você poder atender o cliente com qualidade. Então, tipo assim, temos a 5410 hoje, que temos que seguir à risca, porque nossa empresa, nós estamos registrados tanto no CREA e tanto no CRT, então nós temos que seguir tudo, porque qualquer problema que a gente tiver e isso for reportado para esses órgãos, nós perdemos tudo, entendeu? Então a nossa qualidade já começa aí, usar materiais de qualidade. Também tem os clientes que vêm, cara, comprei na internet, isso aqui vai funcionar. Eu chego pro cara e falo, meu amigo, infelizmente eu não vou poder fazer o serviço para você. Eu perco o orçamento, mas eu não vou perder essa essência da Tec Martini, que é atender com qualidade nossos clientes. Hoje, nós não ficamos mais disputando preço, porque nossa empresa é uma empresa de valor agregado. Então o cliente vai apresentar a solução para nós vamos levar para ele a solução completa, projeto, instalação, o comissionamento, os laudos também que nós executamos, a gente teve aí também experiência. Ia falar agora, um parênteses, tá? A Tec Martini fez para nós aqui o laudo técnico de todo o prédio, a fim de garantir para os clientes nossos, né, a qualidade, nenhum risco inerente aí à área elétrica e toda a parte de automação nossa aqui. Sim, e também ir acompanhando também o cliente, né? Ter a garantia também. Geralmente nossas instalações residenciais, ou por um exemplo aí, nós temos a garantia de 1 ano, cara. Então, se o cliente tiver qualquer problema, que eu garanto que não vai ter, se ele tiver qualquer problema, ele pode nos ligar que a gente vai estar atendendo ele, vai atender essa necessidade dele, para ele não ficar sem um pós-venda, né? Um pós-venda, porque nós somos uma empresa, nós não somos um eletricista que executa obras. É importante, não que a gente está desmerecendo os colegas aí, mas existe uma diferença gritante de um eletricista e uma empresa que por trás dela tem a garantia, tem a qualidade, tem a gestão das normas técnicas, inclusive aproveitando essa brecha, o que não pode faltar numa residência que a maioria não está colocando, que é o caso que você identificou aqui no meu prédio, por exemplo, na questão de segurança de choque elétrico, dos equipamentos, porque até então o pessoal conhece o disjuntor. Sim. Né? Partilha conosco essa esfera também, que eu acho que é importante para quem está assistindo entender que se você contratou um profissional e ele não elencou esses itens, tem uma coisa errada. Sim. Fala para nós. É assim, hoje, vamos por um exemplo aí, uma pessoa vai comprar um carro. Vamos comparar aí um Honda Civic aí com um Onix, vamos supor aí. Os dois têm a mesma função, sim, correto? Sim. Os dois têm a mesma função, vai te levar para onde você precisar. Só que a pessoa sempre vai preferir pegar o Civic, por quê? Porque tem um ABS, tem um airbag, tem um comando de bordo, tem infinitas coisas dentro do carro. Então a pessoa prefere pegar o Civic. Só que quando chega na elétrica, que é uma coisa que não é vista dentro da residência, a pessoa peca. Por quê? Ela deixa de comprar um DR que custa R$50, ela deixa de comprar um DPS que custa em média de uns R$200, ela deixa de fazer um aterramento que custa em média uns R$300 de material, ela deixa de fazer tudo isso, que são coisas importantes e são mais importantes ainda do que todos os equipamentos que ela pensa quando vai comprar um carro. Perfeito. Explica para nós qual é a função de cada um, só porque eu já sei porque eu passei na dor, eu vivi a dor, mas quem está assistindo fala, mas o que é isso?
Uma proteção de uma residência, de uma parte elétrica, aí ela não vai funcionar a proteção se ela não tiver um aterramento adequado. O aterramento é colocar as hastes de cobre ali no chão. Tem que ser medida a resistência desse solo também para saber se vai estar garantido ali o aterramento. A segunda parte, utilizar disjuntores de marcas nomeadas, aí, não ficar comprando equipamentos pela internet, que isso aí é muito arriscado, você não tem garantia nenhuma. A utilização de DRs, que é uma das coisas mais importantes aí dentro da residência, que é o quê? Ele é contra fugas de corrente. Então, se tiver qualquer problema na sua residência de fuga de corrente, alguma criança enfiar o dedo na tomada, esse DR ele ajuda a desarmar automaticamente em coisas de milissegundos para essa criança não sofrer essa descarga elétrica. Tivemos aí no começo do ano aí um acidente... Da lavadora de roupa, né? Isso, acho que se eu não me engano foi lá no Recife. A moça foi pegar uma roupa dentro da máquina de lavar, tomou uma descarga e morreu. Por quê? Ela não tinha um DR dentro da casa dela e é um equipamento que custa R$50. E aí eu pergunto sempre para os clientes, quanto custa a sua vida? Vale R$50 a sua vida? Uhum. Vale a pena você tentar deixar de investir? Economizar numa coisa dessas que vai garantir a sua vida. Ela também auxilia contra incêndios, então qualquer problema que tiver, que não tiver pessoas, mas uma sobrecarga, alguma fuga, ele vai desarmar também, não vai deixar o seu patrimônio aí pegar fogo. Imagina, cara, não vou comprar esse DR de R$50, sua casa pega fogo, depois você tem que construir ela inteira de novo. Tá maluco. Olha o tamanho do prejuízo, entendeu? E temos a utilização de DPS também, que é uma proteção aí contra sobrecargas, né, sobretensões, na verdade, que não deixa queimar seus equipamentos. Ele ajuda também contra descargas atmosféricas, contra surtos que vêm da rede da concessionária. Então são equipamentos assim que são baratos, se você for pôr na ponta do lápis, e as pessoas ainda não têm a cultura de investir em segurança. Perfeito. Investir em segurança. Aí o pessoal quer colocar sua câmera, alarme, mas mal sabe que por trás disso tem um risco muito maior, que é da vida, né? Com certeza. Muito bem, Ariel. E aqui, para fechar, né? Para aqueles, né, que estão prestando serviço, né, mas que está preso na operação e sonha em ser um empresário de verdade, né? Qual é o primeiro passo? Que dica de ouro você daria para quem realmente sonha em ser um empresário de verdade, ter essa estrutura, poder atender empresas como você viveu essa jornada? Você já contou pistas aqui, mas em resumo, o que você falaria? Olha, eu poderia falar isso e isso é essencial para qualquer negócio. Cara, eu vou começar pelos mais novos aí, que assim, eu tenho cara de novão, né, mas já tenho aí, vou fazer 28 esse ano já, e assim, cara, para pessoal mais novo aí, é sempre estar apoiado nos pais, na família, porque isso é o alicerce aí da sua empresa, você tá rodeado de pessoas que te apoiam, de pessoas que vão sempre estar junto ali com você na dificuldade, porque ser empresário, você não abre a empresa hoje e já começa a ter lucro. Você vai ter seus dias difíceis, você vai chegar dias que você vai ter que pagar a conta, você não vai ter dinheiro na conta para pagar, vai chorar, ter que correr pro banco, vai ter que ir pro pai, vai ter que ir pra mãe. E assim, cara, tem que estar preparado para os nãos. Eu já me frustrei muito com pessoas, até mesmo da minha família, que não me deram a oportunidade que eu precisava naquele momento. Então, assim, sempre se apoiar nos seus familiares, tá junto aí das pessoas que te apoiam. E que nem eu também falei, você pegar um empresário de sucesso aí e se espelhar nele, ver como ele se comporta, ver o dia a dia do cara, se você conseguir acompanhar ele, ver o que ele faz, porque o empresário, ele não pode só trabalhar, ele tem que ter o seu momento de hobby com a família, ele tem que ter o seu momento de exercícios físicos, que isso é uma coisa muito importante, porque quem trabalha o corpo trabalha a mente, você entendeu? Então isso são coisas importantes, porque às vezes o cara começa a trabalhar, trabalha, esquece família, esquece o seu físico, esquece da sua mente. Aí a hora que você vai ver, cara, você chegou numa jornada que você deixou de viver muitas coisas que você poderia ter vivido, e aí você chega lá na frente, nossa, eu tenho tudo isso, mas não vivi nada. Que sentido deu? Que sentido deu? Que sentido deu? Dei só atenção para a empresa, não ver meus filhos crescer. Então, a gente tem que pensar que quão mais importante é só
ser um empresário, mas também é você ser um empresário que você tem uma vida. Tem uma vida. O que nós falamos aqui é assim, ó, um CNPJ forte existe porque existe um CPF forte. Exatamente. E aí esse CPF forte nada mais é do que quando a pessoa entendeu o poder do corpo, alma e espírito, né? Então, como você partilhou, a gente tem... primeiro que eu não acredito no equilíbrio pleno. Então, vai ter um momento na empresa que, né, vamos dar um exemplo aqui, imposto de renda. Cara, a equipe ficou comigo até altas horas trabalhando e tá tudo certo. Mas aí a gente entendeu que é aquele momento que existia a necessidade desse esforço, assim como todas as empresas no início vai ter que ter esse esforço e foco no trabalho. Porém, para que você continue essa jornada de sucesso e realmente consiga alcançar o almejado sucesso, tem que trabalhar o corpo, a alma e o espírito. Aí eu trago o gancho que você partilhou. O corpo é exercício físico, os hobbies, etc. A alma é com quem você se conecta. Se você não tiver uma conexão que melhore sua ambiência, sua frequência, desculpa, você não vai chegar a lugar nenhum. Não mesmo. Né? E eu também testemunho essa parte que você falou, porque muitas vezes as pessoas que nos conheceram lá, quando criança, quando jovem, sim. Cara, de verdade, se eles não mudarem a mentalidade deles, se frequentar aquele mesmo ambiente, você vai ser o cara que, tá lá o outro querendo empreender, até para. Então, assim, não tem como. Não. Você vai ter que mudar o seu ambiente e as suas conexões. É impossível você crescer e não modelar a sua alma. E eu gosto de partilhar também a parte espiritual, né? Sem Deus, né? É impossível, cara. Não tem como. Sem a pertença dele, sem você permitir entregar a sua empresa, que nem aqui eu sou o dono, você é o único dono, mas a gente tem um sócio, que é Deus. Né? Então Deus, ele de fato, ele é presente em toda a nossa jornada. Né? E eu acho que desse podcast que eu gostaria de partilhar também é o que você falou da família. Né? A gente entende que muitos empresários às vezes se frustram justamente porque acredita que no começo vai ter apoio de muitas... Sim. Cara, de verdade, vai ser o pai, a mãe, o máximo a esposa ali. E não se iluda. Alguns amigos, beleza, mas a maioria, infelizmente, não vai te apoiar. Você tem que estar muito preparado para os nãos. Exato. Muito preparado. E os nãos, eles têm que te fortalecer, né, Ariel? Como te fortalecer. Você tem que usar isso como aprendizado, né, cara? Você tem que usar isso como aprendizado aí para você levar para a vida. Porque nos mundos dos negócios assim vai ser também. Você vai levar não de muitas pessoas aí que você esperava que fosse fechar um negócio com você. E bola pra frente, cara. Tomou um não, bola pra frente. Próximo. E ter a responsabilidade também, né? Que isso também é uma coisa muito importante para quem quer ser empresário. Ter a responsabilidade, ainda mais quando você começa a ter pessoas trabalhando ali para você, ou o cara fez alguma coisa de errado, alguma coisa, é você assumir a responsabilidade, você chegar no cliente, cara, me desculpa, nós vamos solucionar isso para você, você pode ficar tranquilo, porque isso é a sua credibilidade, é o seu papel, cara, é o seu papel, a responsabilidade é sua. Assim como que a gente partilhou aqui que network vale mais do que dinheiro, né, no podcast da Edengard, eu trago mais uma colocação. Empresa sem reputação é empresa falida. Com certeza. Entendeu? Então, vale mais você fazer aquele retrabalho, ter um prejuízo monetário do que você perder a reputação que é construída há anos e pode ser finalizada em questão de segundos. É por isso que tem trabalhos que eu não assumo, que eu já citei aqui, o cliente vem com material comprado na internet, cara, eu não faço. Porque não tem como ainda a garantia. Não tem e como. Até porque não dá, né? Vou mandar um abraço pro Jamie da Reage, né? Um abraço aí, viu, Jamie? Inclusive foi a sua apresentação com a dele e nos impactou lá, né? Você trouxe essa questão do que realmente acontecia com as más instalações e também mostrou a qualidade do seu trabalho. E o Jamie trouxe o cabo lá. Fala um pouquinho sobre isso, é legal. O cabo desbitolado, né? Que isso, cara? Assim, tem as fabricantes hoje que elas são totalmente formalizadas dentro de órgãos. Então a gente tem a Qualifil, temos o Inmetro. Então sempre quando você for comprar algum cabo, alguma coisa, sempre procurar o selo do Inmetro, o selo da Qualifil. Por quê? Existem muitas empresas, fabricantes de cabo aí que são de fundo de garagem. Então eles pegam alumínio, jateiam ele com cobre, passam lá dentro do cabo uma isolação de PVC horrível. E quando você vai usar, se você for comparar, vamos pôr um exemplo aí, um cabo de 2,5, certificado, certinho, e você pegar um cabo de 2,5 que é fabricado numa dessas empresas, cara, 2 tomadas que você vai ligar da internet, tudo. Você já perdeu o fio, você derreteu o cabo, aí você tem que trocar sua instalação de novo. Então, assim, dentro de tudo isso, dentro do preço também do material, o cliente tem que entender que existe todo um estudo para aquele material ter aquela qualidade.
entendeu? Então, essa questão aí do fio desbitolado é muito isso. Os clientes sempre vão muito pelo preço, o custo-benefício, mas esquecem que tem tudo isso por trás. Então aí você vai estar comprando uma coisa que às vezes não tem tanta diferença de preço, você vai estar comprando um cabo aí com 50 centavos de diferença, achando que você vai estar economizando, mas você só vai estar enfiando no buraco, porque não é uma coisa para ser usada, você entendeu? Entendi. Perfeito. E eu esqueci de fazer uma pergunta. Além da parte elétrica, industrial, residencial, vocês também são fortes e expertise na área de placa solar. Isso. Fala um pouquinho desse contexto, porque é algo que o pessoal tem falado muito e o mercado está cada vez mais aquecido nesse sentido, haja visto com o advento aí dos carros elétricos. Hoje o mercado solar é um mercado que está crescendo muito, e também tem que se ter muito cuidado para as pessoas aí que querem colocar energia solar, tem que se tomar muito cuidado em ir pelo preço, que é o que eu sempre falo, tanto na área elétrica nossa aí, da energia solar, tomar cuidado em ir pelo preço. Porque tem muitas pessoas aí hoje que faz o projeto, aí contrata uma pessoa e instala, aí outra pessoa faz a homologação dentro da concessionária, aí não atende os pré-requisitos nem da concessionária e nem da parte da garantia do material. Porque hoje, assim, temos uma garantia muito grande aí de eficiência das placas que podem chegar até 30 anos. Então, assim, se você não tiver uma instalação correta, bem dimensionada e correta, se você precisar acionar uma garantia dessa, você não vai conseguir. Por quê? Tá totalmente fora do que a norma exige para você, entendeu? Então, assim, é muito bom para quem aí está pensando em colocar, às vezes... mas será que compensa? Não compensa? Pode ter certeza que compensa a partir do momento que você fizer com uma empresa qualificada e responsável. Porque tem muitos casos aí que o cara instala, vai bater 600 conto de energia aqui na minha conta aqui. Chega no final do mês ele tem que pagar 300. Nossa, mas aí ele manda mensagem para a empresa não responde, não tem um pós-venda, não tem um suporte técnico, some. Então isso também é muito importante. Hoje nós oferecemos a parte de projeto, homologação, instalação, tudo feito por nós, nada é terceirizado, tudo é feito por nós. Isso é muito relevante, né? Porque a responsabilidade técnica é totalmente minha. Então, se cai a estrutura de uma casa aí, que isso não vai acontecer, porque nós fazemos o cálculo para saber se a casa vai suportar o peso das placas, incêndio, acidentes, tudo isso, a responsabilidade é minha. Então, tanto criminal, né? Porque se acontecer alguma coisa dessas, aconteceu alguma coisa com alguma pessoa, a responsabilidade é totalmente minha, eu que vou responder criminalmente. Então, nós trazemos essa segurança para o cliente, porque eu vou fazer um serviço de qualidade para você, porque a responsabilidade total é minha. E a execução está inteiramente na sua empresa. Isso. E além da instalação, nós oferecemos também até limpezas, que são as manutenções para os nossos clientes. Que muitos esquecem de fazer e de orientar o cliente, né? Exatamente. E existe maneira correta de se fazer também, porque eu já fiquei sabendo que tem gente que o pessoal contratou, foi lá, raspou toda a placa e perdeu a eficiência energética dela. Passa thinner, passa água rasa. Já vi casos assim, de ter que trocar todas as placas, porque... foi lá, passou água rasa, achou, é vidro, não vai dar nada. Mas não é bem assim, não. Existe toda uma tecnologia imbuída ali que tem suas peculiaridades, né? Sim. E a gente também hoje está trabalhando também com a parte de solar híbrida, off-grid, que também são sistemas que você não precisa depender da concessionária. Que legal. Porque esses mais comuns, assim... se acaba a energia da concessionária, na sua casa vai acabar também. Uhum. Ela só é uma troca de créditos que tem dentro do seu relógio ali, que aí a concessionária tem esse acesso para poder abater na sua conta de energia depois. Porém, se acabar a energia da concessionária, você não tem energia. Agora, esses sistemas, você já consegue ter energia na sua casa. Tem uma bateria, é isso? O sistema híbrido, ele tem baterias, só que são baterias menores, porque aí você só... dimensiona ela para equipamentos de necessidade, né? Geladeira. Isso, para se acabar a energia da concessionária, essas baterias conseguirem suprir um chuveiro, uma geladeira, um micro-ondas, para você não ficar sem as utilizações básicas da residência. Agora o sistema off-grid é um sistema que já depende muito mais de baterias, é um sistema mais caro, só que são sistemas que hoje estão entrando com força no mercado aí. Porque a gente pode ver um exemplo em São Paulo, existe muita queda de energia aí da concessionária,
então as pessoas estão preferindo colocar os sistemas off-grid aí que não dependem da concessionária. Acabou a energia, fica full. Isso. E com a entrada também dos carros elétricos, né, cara, vai ser um passo muito grande aí para as pessoas estarem instalando também a energia solar, porque quem vai aumentar aí, né, R$1.500, R$2.000 de energia, e sendo que você gastava isso com combustível, entendeu? Agora, se você põe energia solar, você não vai mais gastar com energia elétrica, você não vai gastar mais com combustível, e hoje a eficiência de um carro elétrico aí é de 300 a 400 quilômetros com uma carga. É surreal, né? É surreal, você vai pra praia e volta com uma carga do carro. Vamos lá, e com tudo isso, agora chegou o momento que nós gostamos muito, tá aí, Tec Martini, como nós conseguimos contatar a sua empresa, o seu negócio. Então a gente entendeu aqui que é para residencial, é para industrial, é para também toda a parte aí que quem busca soluções de automação, soluções elétricas de baixa, média e alta tensão, é isso? Até média tensão. Até média tensão a gente ainda não está trabalhando. Ok. Então, como que nós encontramos quem busca essa solução? Como nós encontramos vocês? É só deixar um recado aqui. Nós começamos a trabalhar também com a parte de treinamentos de NR10. Então, que bacana. Se a pessoa aí tiver uma empresa aí que tem eletricistas, precisa ter esse documento, nós estamos ministrando também esse curso de NR10, que é para capacitar também os eletricistas aí das empresas para se eles precisarem. Muito bom. Beleza? Então, somos aí a Tec Martini, né? Estamos aí no Instagram, estamos também terminando de elaborar o nosso site aí, logo já vai estar nas mídias aí rodando. E também para o pessoal que quiser me seguir aí também na minha rede particular, que é Engenheiro Ariel Martini, que lá também eu sempre estou compartilhando quando eu vou para as feiras, sempre estou compartilhando aí com o pessoal que aí hoje está estudando aí, está no Senai, está no Alberto Feres. Se quiser me acompanhar lá, eu sempre vou estar passando dicas aí de experiências, compartilhando isso com as pessoas, porque também eu gosto disso, cara. Tá mostrando para as pessoas o que a gente faz e tá ajudando as outras pessoas a crescer. Por isso que a gente perguntou várias coisas inerentes aí ao negócio, porque sabemos que o Ariel, ele é um cara tão sensacional que ele realmente é uma pessoa que compartilha conhecimento. Sim. Então é uma pegada aí que poucos empresários têm, então parabenizar também por esse contexto, viu? Com certeza, obrigado. Isso aí, e é uma pergunta final aqui, estamos aí junto com essa parceria, e como que você se sente atendido pelo IAC? Rapaz, olha, o IAC veio aí, né, dentro do BNI, do nosso grupo de network, e quando eu comecei a querer a crescer meu negócio, passar para o ME aí, tive muitas ofertas aí de outras empresas de contabilidade que, cara, me oferecia o básico, só que nós já estamos num nível que o básico já me incomoda. Uhum. Então, quando eu vim até a IAC, eu observei todo um contexto que vocês apresentam para nós, não só de apresentar a contabilidade básica, mas em sim apresentar um planejamento estratégico de crescimento da sua empresa, todos os treinamentos que vocês dão para os nossos funcionários, toda a parte de atitude positiva, de cara, às vezes você está num dia ruim, você tem que vir aqui, você sabe que as contas estão mal, mas aqui você é bem atendido, tem aquele atendimento humanizado, todo mundo te trata bem. Então, cara, a IAC foi sensacional para mim, porque fez uma grande mudança na minha empresa, fez enxergar o meu negócio com outros olhos, com outra visão. Show, muito obrigado. Opa. E aqui, queria agradecer também a sua presença no nosso podcast, porque querendo ou não, o tempo dele é curto. Inclusive, ele está com uma meta aí, um dance time numa indústria. E queria agradecer, então, por você estar conosco, é um parceiro, que a gente vai viver muito essa jornada juntos de sucesso aí. Esse ano tem muita coisa boa, ele faz parte dessa realização desse sonho, como ele mesmo já falou, ele fez o laudo nosso aqui, então esse mês já lança já os treinamentos para empresários, né, trabalhar os pilares aí dos negócios dos nossos clientes, então isso aí é um benefício para os nossos parceiros, não é aberto, é para os clientes internos do IAC. Então você faz parte dessa jornada, queria aqui publicamente agradecer você também, eu que agradeço, por ajudar na realização desse sonho grande aqui do IAC, e desejar muito sucesso, e conte conosco aí sempre, parabenizar você, toda a sua família, sua mãe, por ter permitido aí essa graça acontecer, de você se tornar esse empresário que você é hoje, fruto dessa educação, dessa família incrível que você tem. Obrigado, viu? Beleza, meu querido? Obrigado, Para encerrar, a gente olha para o centro ali, pode contabilização, ou seja, se você pode sonhar, você pode imaginar algo que você pode conquistar, é com a ação que nós realizamos. Vamos lá?
Muito obrigado, tamo junto aí. Ariel Tecni Martini no Pode Contabilização!